Neste vídeo, falaremos um pouco sobre alguns postulados de Jesus e da sua lógica. O desafio lançado aqui será o de encontrar racionalidade nestas sustentações que encontramos nos relatos evangélicos. Por exemplo, uma das passagens mais estranhas e desconcertantes do Evangelho encontra-se em Lucas 16, verso 9. Eu vos digo ainda, granjeai amigos por meio das riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Não é uma passagem de fácil compreensão, e para que isso fique mais claro, vamos usar aqui uma versão da Bíblia na linguagem de hoje, que diz o seguinte, no mesmo verso: Por isso eu digo a vocês, usem as riquezas desse mundo para conseguir amigos, a fim de que, quando as riquezas faltarem, eles recebam vocês no lar eterno. Será que aqui então Jesus estaria nos aconselhando a literalmente comprar as pessoas com nosso poder e influência? Será que isso seria então um incentivo à corrupção? A Torá ordena que os pais sejam amados e respeitados. Esperávamos que Jesus dissesse o mesmo. Porém, ele ensina em Lucas 14, 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 26. A palavra grega que corresponde a aborrecer aqui, em destaque, é miseo. Miseo significa, na verdade, odiar. Embora normalmente se diga que o verbo nesse contexto significa amar menos, tal noção é falsa. É fruto de uma escolha artificial de palavras para amenizar o impacto negativo do termo. Esperávamos que Jesus ensinasse e exaltasse o amor aos pais e à família, pois essa forma de aderência ao seu culto não foi exigida nem mesmo pelo próprio Deus ao povo de Israel. Não restam dúvidas que o discurso que ficou conhecido como o Sermão da Montanha parece um belo discurso. Em Mateus 5,44, Jesus até nos diz que devemos amar mesmo os nossos inimigos. Porém, inesperadamente, em Lucas 19, 27, ele diz: Quanto, porém, àqueles meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Muitos pensam sobre ele como uma figura pacífica e que procurava ensinar o amor e a tolerância, porém fica realmente muito difícil conciliar essas duas falas, caso elas sejam mesmo provenientes dele. Até porque, por várias vezes, ele teria condenado os líderes religiosos dos seus dias por ensinarem certas coisas que, na verdade, no final das contas, não cumpriam. E agora? Quanto ao que ele pregava, será que estava mesmo no mesmo nível daqueles que tanto criticou? A tradição na qual Jesus teria sido criado sempre valorizou o trabalho diligente e produtivo, incentivando as pessoas a se empenharem numa atividade econômica que pudesse proporcionar o bem comum. Esta mesma tradição ensina que o estudo da Torá sem um trabalho digno não é algo bom, pois a indolência, a condição de desocupado, conduz uma pessoa à idiotice, de acordo com o Talmud, Tratado Ketuvot, 59b. Parece quase certo que Jesus aprendeu uma profissão por meio do seu suposto pai e foi até chamado de carpinteiro por alguns em seus dias. Porém, não é certo que ele tenha exercido alguma profissão durante a sua maioridade e menos ainda após os 30 anos, quando passou apenas a pregar como um taumaturgo itinerante. É nesse momento que lemos a forma pela qual ele obtinha seu sustento. Andava de cidade em cidade com muitas mulheres que o serviam com os seus bens. Lucas 8, 1-3. Gostamos de pensar na pessoa de Jesus como alguém que amava incondicionalmente, que acolhia todos os tipos de pessoas, que via de regra não nutria nenhum tipo de preconceito ou sentimento xenófobo. Sim, estas ideias fazem parte do imaginário coletivo,
pois seria inconcebível pensar numa pessoa como ele, que de alguma forma diminuísse seu próximo ou que desse voz à intolerância e ao racismo, por exemplo. Porém, numa de suas viagens pela região, já fora dos limites da Galiléia, nos lados de Tiro e Sidom, no atual Líbano, ele teria encontrado uma mulher, Ciro-fenícia, que o abordou pedindo que ele curasse sua filha. E qual foi a reação de Jesus? Ele disse: deixa que primeiro se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mateus 15, 26. Bem, caso ainda restem dúvidas que a ideia de um cão era algo abjeto, veja que em Mateus 7, verso 6, o próprio Jesus diz que não se deve dar aos cães as coisas santas. Os cães figuram seres que têm hábitos asquerosos, em Lucas 16, 21, e Paulo ordena que os seus seguidores guardem-se deles e que os evitem. Filipenses 3, verso 2. A tradição na qual Jesus teria vivido e crescido ensinava que rejeitar o casamento era algo inaceitável. Um solteiro por vontade própria era considerado, via de regra, um pecador. É recorrente no Novo Testamento a postura indiferente, ou até mesmo contrária de Jesus ao casamento. Bem, poderia ser dito que muitos personagens bíblicos também nunca se casaram. Só que, ainda que fosse assim, eles nunca pregaram contra o casamento. A mesma tradição na qual Jesus se criou diz em Deuteronômio 23:1, aquele a quem forem trilhados os testículos ou cortado o membro viril, não entrará na congregação do Senhor. Ou seja, eunucos, castrados em geral. Porém, para nossa surpresa, Jesus diz em Mateus 19:12, porque há eunucos que nasceram assim, e há eunucos que pelos homens foram feitos tais, e outros há que a si mesmos se fizeram eunucos pelo reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite-o. Quando estava sendo julgado, Jesus teria dito diante da autoridade romana: eu tenho falado abertamente ao mundo, eu sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se congregam, e nada falei em oculto. João 18:20. Nós gostaríamos mesmo que isso fosse a verdade, mas a julgar pelo que lemos em Mateus 20, 17 e 18, não parece que seja. Ali lemos o seguinte: estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12, e no caminho lhes disse: eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte. Mateus 20, 17 e 18. Igualmente, convém lembrar que quando revelou aos discípulos que ele era o Messias, ou o Cristo, segundo o Novo Testamento, ele pediu silêncio e sigilo da parte deles. Mateus 16, verso 20. Nós gostamos de pensar que Jesus teria sido alguém muito tolerante em termos de crenças, de fé. Porém, algumas atitudes dele, no final da sua narrativa nos evangelhos, estranhamente nos colocam frente a frente com um Jesus bastante reacionário, ditador e intolerante. Um verdadeiro inquisidor. Lucas 14, 23 diz: então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Veja bem, obrigue-os a entrar. Não bastasse a ideia errônea de que ele seria o caminho para a autêntica e única revelação da verdade de Deus, os evangelhos ainda o pintam como alguém extremamente ditatorial, que impõe seu ponto de vista e a sua verdade em detrimento de opiniões contrárias. É muito difícil entender e acatar um Messias assim, que procure impor, muitas vezes pela força, a sua vontade aos outros. Em vários momentos da narrativa evangélica, Jesus prega a não reação, o pacifismo e a resignação. Abençoa os pacificadores, dizendo que eles seriam chamados filhos de Deus, em Mateus 5, verso 9, determinou que seus seguidores não resistissem ao mal e que dessem a outra face quando alguém lhes agredisse. Mateus 5, 39. Todavia, quando ele mesmo foi agredido por um dos servos do sumo sacerdote por conta de uma resposta desrespeitosa, ele aparentemente ignorou esse ensino teórico, agindo na prática de forma diferente. Na verdade, ele não aparece no texto oferecendo a outra face, e sim reclamando de quem o feriu. João 18, 23.
Em outro momento, o homem que ensinou o pacifismo, a não agressão, aparece virando mesas e batendo nas pessoas com um chicote improvisado. João 2, 13 a 17. A tradição na qual Jesus se criou e segundo a qual teria sido educado, ensina que não se pode destruir árvores frutíferas, pois elas servem de alimento para o homem. Deuteronômio 20, 19 a 20. Estranhamente, porém, Jesus invalida esse ensino bíblico e prefere destruir uma árvore, uma figueira que não havia dado frutos. Marcos 11, 12 a 14. Tudo bem que se diga que aquilo era mais um ato profético, uma parábola, etc. Porém, o fato é que a árvore, segundo lemos, foi destruída, e pior, sem motivo algum. Até porque o próprio texto diz que não era época de figos. Se não era época, podemos então inferir que esse ato de Jesus foi injusto e irracional? E algo que ainda mais aprofunda nossa estranheza acerca de Jesus é o uso constante da parte dele, pelo menos pelos textos que dispomos, de diversos tipos de falácias, argumentos logicamente inconsistentes. Por exemplo, apelo à emoção, que é recorrer à emoção para validar o argumento. Veja o seguinte texto. Disse-lhe Jesus: muitas obras boas da parte de meu Pai vos tenho mostrado. Por qual destas obras ides apedrejar-me? João 10, 32. Outro exemplo é a falácia ad baculum. Utilização de algum tipo de privilégio, força, poder ou ameaça para impor a conclusão. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16, 16. Jesus procura impor sua suposta condição de juiz autorizado por Deus, com poder de condenação, a fim de forçar com que as pessoas concluam que ele seria o Messias, o que em sua visão implicaria em redenção de pecados e salvação. Falácia ad ignorantiam, que é tentar provar algo a partir da ignorância quanto à sua validade. Mateus 11, 27 diz: e ninguém conhece plenamente o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus afirmava que só ele conhecia plenamente a Deus, e que só ele poderia revelá-lo a quem assim desejasse. Buscava usar a ignorância sobre sua forma de pensar da parte dos seus desafetos, como uma forma de enredar-lhes por meio de uma falácia clássica. A outra falácia, ad Lazarum, presumir que apenas porque alguém é mais pobre, então é mais virtuoso e verdadeiro. Lemos em Lucas 16, 25. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro, de igual modo, os males. Agora, porém, aqui ele é consolado e tu atormentado. Falácia petitio principii, petição de princípio. Quando a verdade da conclusão é pressuposta pelas premissas. Muitas vezes a conclusão é apenas reafirmada nas premissas de uma forma ligeiramente diferente. Nos casos mais sutis, a premissa é uma consequência da conclusão. Como, por exemplo, em João 10, 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Note que a premissa, vós não credes, é a conclusão invertida, porque não sois das minhas ovelhas. Se nós invertermos a ordem, temos o mesmo resultado. Não sois das minhas ovelhas, porque vós não credes. Ou seja, petição de princípio, onde usa-se a premissa como conclusão. Uma falácia, um raciocínio que não se fundamenta em fato. E como sempre, a nossa mensagem final. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, contatos e redes sociais. E se você ainda não for inscrito, se inscreva, ative as notificações, que teremos mais conteúdo acerca da Torá e acerca dos sentidos mais sutis do texto da Lei Divina. Até o próximo estudo, então. Muito obrigado a todos e até lá.